Embora seja um fenômeno evidente na obra de alguns diretores, creio que ainda são pouco precisas as ferramentas conceituais para uma abordagem dessa prática fílmica. Afinal, o que está em jogo nessa operação, na qual um relato íntimo proferido pelo cineasta se adensa e questões outrora privadas são publicizadas? Seria um esforço de elaboração autobiográfica? Se o for, quais as características desse exercício de autobiografia? Ou seria uma construção mais próxima da autoficção, conceito introduzido pela teoria literária francesa em fins dos anos 70? Ou seria o autorretrato a categoria que melhor expressa o que está em jogo nesta escrita de si no documentário? Nessa apresentação, eu desejo tentar, se o tempo deixar, mensurar esses conceitos, avaliando suas premissas e valor heurístico para ponderarmos o que está em curso nessa prática fílmica. Uma proposta que se pretende introdutória, tendo em vista a complexidade dessas categorias e o caráter incipiente do estudo. De início, reconheçamos que no campo literário, as chamadas escritas de si compõem uma redoma da qual fariam parte ainda outros registros marcados pela explicitação do íntimo do autor, a exemplo dos diários, das cartas, das memórias e confissões. Se aqui privilegio o autorretrato, a autobiografia e a autoficção, não é por julgá-los mais adequados ao documentário. Antes, elas constituem meu ponto de partida. Por outro lado, ao segmentar estas categorias para tornar a apresentação mais didática e facilitar meu percurso, não desejo afirmar que elas constituem conceitos distantes ou immiscíveis. Ao contrário, reconheço que há porosidade entre elas, o que dificulta uma clara identificação de suas práticas. Talvez no limite possamos dizer que há a hegemonia de uma ou outra categoria na realização de uma obra, no máximo. Então passemos às três categorias indicadas: autobiografia, autorretrato e autoficção, tentando falar um pouquinho de cada uma. Quer dizer, não sei. A autobiografia se caracterizaria pelo exercício de narrar a própria vida. Nesta prática, segundo Lejeune, haveria uma convergência entre autor, narrador e protagonista. O texto tende a um estilo recapitulativo, privilegiando cronologias, e é igualmente autorreferenciado, visa-se ater a uma trajetória. Lejeune insiste também numa espécie de pacto autobiográfico implícito nesta construção, uma espécie de convenção firmada entre autor e leitor de que o primeiro se compromete com a verdade e honestidade dos relatos e experiências recapitulados. Notemos que o pacto não pressupõe que o autor irá recuperar e narrar o passado na íntegra, uma fidelidade impossível, mas tão somente que ele se esforçará para ser sincero em sua proposta. Nesse debate da autobiografia, Philippe Lejeune, que é um autor bastante pioneiro, tem essa ideia do pacto, que ele desenvolve nos anos 70 e depois reelabora em outras publicações. Foi criticado em certa medida por outros autores, mas eu ainda acho que é interessante dialogar com ele. Na reelaboração que ele faz, eu acho que ele trabalha essa noção do pacto autobiográfico de um modo mais elástico e mais interessante. Lejeune ressalta que as práticas autobiográficas nem sempre existiram, do mesmo modo que elas não cessam de se transformar sob a influência de diferentes fatores. Abre aspas. É preciso aprofundar-se também na longa duração para ver que não é apenas a autobiografia que muda em função das estruturas sociais e das tecnologias de comunicação, mas o modo como gerimos e pensamos nossa identidade. Não existe um eu fixo, idêntico ao longo da história da humanidade, que se exprimiria de forma constante. Fecha aspas. Como exemplo, ele pondera a emergência do diário pessoal, que decorrera da invenção e circulação do papel, mas também de certa subjetividade que prolifera na Europa Ocidental, segundo a qual parecia ser relevante tomar escritas e anotações de si. Razões pelas quais o autor situa a proliferação da prática autobiográfica como um fenômeno majoritariamente moderno, momento em que o eu e a noção do sujeito se tornam relevantes na cultura ocidental. A esta observação, Jaime Ginsburg faz acréscimos, professor da USP. Ele aponta como a concepção do sujeito, em voga numa época, redefiniu e estimulou a prática autobiográfica. Neste sentido, nos diz ele, uma autobiografia redigida no auge do sujeito cartesiano e da racionalidade moderna ambicionaria fins de autenticidade, rigor e completude do seu relato. Afinal, diante de uma noção de sujeito estável, capaz de questionar a natureza e o seu entorno, ninguém poderia duvidar que o eu era a instância mais confiável para discorrer sobre si e atribuir sentido à própria existência. Alguém que, operando com métodos eficazes, seria capaz de construir um relato rigoroso e confiável de si. Tais autores, obviamente, não colocariam em crise suas elaborações. Trata-se, assim, de uma concepção que ele chama afirmativa ou positiva do gesto autobiográfico. Concepção que, posteriormente, sobretudo, com as inúmeras críticas à filosofia do sujeito, se tornaria desacreditada ou carente de relativização. Neste contexto de descrédito do sujeito, diz Ginsburg, a prática autobiográfica é reformulada.
Ela desponta não como um lugar de certezas e que promove sínteses, mas como uma escrita confessional marcada pela hesitação, pela lacunaridade, pela incompletude. Um relato cujos efeitos de verdade são minimizados sem perda da dimensão subjetiva e sem mascaramento da polissemia do texto. Escrevendo pouco antes do boom da internet, Philippe Cartier reconhece que quase todos os atos e experiências da nossa vida passam ou se inscrevem em algum suporte ocasional. Fotografias, correspondências, anotações, exames, certificados, registros, receitas. Porém, só guardaríamos uma parte ínfima destas notas, posto que, voluntariamente ou não, fazemos uma triagem. Assim, se arquivamos nossa vida com regularidade, sendo o nome próprio o elo e o instrumento de individualização, nem tudo é preservado. A pergunta, por que arquivamos nossas vidas, ou por que dela retemos registros, Cartier responde, para responder a uma injunção de demanda social sempre que algo nos for solicitado. Assim, para os poderes reguladores, diz ele, estranho é o indivíduo que não dispõe de anotações e que escapa ao controle gráfico. Ou, se a gente for pensar na contemporaneidade, ao controle digital na atualidade, aquele que não possui perfil em redes sociais ou que não porta smartphones. Mas se o imperativo arquivarás tua vida é incontornável, Cartier nos lembra que esta tarefa é sempre parcial e ilusória. Voluntariamente ou não, manipulamos nossa trajetória, omitimos certos fatos, destacamos outros e até mesmo os reinventamos. Deste modo, para ele, o caráter normativo da construção de si também daria lugar a intensos movimentos de subjetivação e até mesmo a uma prática de resistência. Atestaria um desejo para construir certo entendimento de quem sou. Em termos de artifício e reinvenção, nos diz ele, não apenas escolhemos os eventos privilegiados no relato e o que deles partilhar, mas também organizamos a narrativa visando estabelecer certa coerência, bloqueando contradições ou apagando os fatos que depõem contra a exemplaridade que almejamos forjar. Deste modo, Cartier conclui, o exercício de arquivamento de si não é uma prática neutra. Ao contrário, muitas vezes é a única ocasião de que o indivíduo dispõe para se fazer ver tal como ele desejaria ser lembrado. Assim, tal prática não deve ser entendida apenas como sujeição ou imperativo social. Arquivar a própria vida também pode ser uma maneira de tentar construir e controlar as formas e entendimentos de si, escrevendo o relato que sobreviverá ao tempo com finalidade pública. Cartier nota, portanto, também uma positividade nesta prática. A mesma positividade que Michael Reynolds vislumbrará nos documentários de primeira pessoa, quando ele vai dizer que são uma plataforma também para a possibilidade de resistência, de construção de contradiscursos e de questionamentos da historiografia da historiografia oficial e tradicionalmente excludente. Em diálogo com os autores citados, Helmut Galle e Ana Cecília Olmos apontam que se a autobiografia possui antecedentes na antiguidade e se afirma a partir do século XVIII, em sintonia com a emergência de novas subjetividades e de certa configuração histórico-social, seus fundamentos tradicionais começam a desmoronar no século XX. A concepção positiva de um eu estável, a configuração da experiência de vida como unidade coesa e mesmo a confiança na língua como veículo de tradução de uma vivência. Ante a revisão crítica, a autobiografia teria respondido com experimentos formais que transgridem os modelos anteriores, estimulando novos formatos e, não raro, estabelecendo contatos e porosidades com outras escritas de si, num processo de contaminação fecunda. Segundo os dois autores, embora parte dos pesquisadores dedicados à investigação desse fenômeno insista na factualidade como sua característica maior, uma espécie de esforço de precisão na recapitulação narrativa, alguns teóricos apontam a inadequação dessa exigência, sugerindo que as virtudes estilísticas e poéticas deveriam se sobrepor à fidelidade. Em outros termos, para este grupo, a autobiografia deveria ser analisada mais pelo campo estético do que pelo domínio histórico e pelo rigor historiográfico. A natureza artificial da autobiografia, na sua modalidade convencional, visa conferir linearidade, coerência, progressão e unidade a uma trajetória individual, mascarando e não admitindo o trabalho de reinvenção implícito nesse esforço recapitulativo. Já no autorretrato e na autoficção, nos deparamos com a fragmentação do vivido em vez de uma construção linear, um relato marcado por atravessamentos, incertezas e sobressaltos temporais. Nestes dois modelos, também o trabalho reinventivo não é mascarado. Assim, no lugar do eu aparentemente estável da autobiografia, temos um eu vacilante, mutável, em permanente transformação e que solicita construções polifônicas para melhor explicitar suas inquietações.
O relato é menos autorreferenciado e não almeja precisões. Afinal, como disse Montaigne em seus ensaios, abre aspas, quanto mais fico em minha companhia e me conheço, mais minhas deformidades me espantam e menos me compreendo, fecha aspas. Ou seja, o eu é inconstância, devir e não existe dissociado de um contexto sócio-histórico que o perpassa e fomenta sua subjetividade. Assim, as narrativas autocentradas que se desinteressam desta conjuntura ampla insistiriam na construção de um eu ilhado, sem conexões e redes de interdependência. Mas como lembra Leonor Arthur, o eu só é possível frente a um você. Tal correlação mostra aquilo que nos escapa e que só existe na experiência com o outro e que não raro é percebido somente pelo outro, diz ela. Assim, de modo honesto, poderíamos dizer que vida e livro, ou vida e obra, no caso do filme, obra fílmica, nunca irão convergir. Mas isto não impede que a primeira seja matéria-prima para uma obra amparada nas memórias do autor. Eu desenvolvo um estudo que investigue como o cinema documentário apresenta subsídios particulares no que concerne a relação entre tempo e narrativa em construções fílmicas autobiográficas. Com a exploração de suas particularidades ontológicas, o cinema documentário foi enxergue, isso a partir da sua virada moderna, na década de 60, como possibilidade de realização de uma narrativa autobiográfica que pode se construir a partir de ferramentas distintas a outros suportes de expressão de escrita sobre o eu, fazendo uma comparação aqui especial nesse caso com a literatura. Pelo fato da matéria-prima do cinema estar inscrita em espaços fenomenológicos distintos, o ato de filmar a respeito de si pressupõe outras formas de transposição da experiência vivida à narrativa, no que concerne noções temporais como as de passado, presente e futuro, novamente sem comparação com a palavra escrita. Buscarei apresentar aqui hoje algumas das maneiras através das quais a noção de um presente autobiográfico aflora em narrativas documentárias autobiográficas e em diversas delas constitui-se como subsídio particular da construção fílmica desenvolvido pelos cineastas ou pelas cineastas. Da maneira que entendemos o termo, o presente autobiográfico tende a estar manifestado e percebido enquanto tal quando existe engajamento da narrativa documentária com um conjunto de escolhas estilísticas e metodológicas como essas que eu coloco na tela. A cotidianidade como matéria-prima do conhecimento fílmico autobiográfico. B. A cronologia como estrutura de referência e de apoio da fruição do presente fenomenal da experiência vivida. E C. A autobiografia como interação, como possibilidade de emergência de laços afetivos entre o cineasta e as pessoas que são próximas de si, no espaço-tempo delimitado pela circunstância da tomada. E eu vou falar sobre esses tópicos separadamente. O conhecimento autobiográfico produzido por tais filmes relaciona-se, em sua fruição espectatorial, com a sensação de estarmos em contato com registros fílmicos que tendem a colocar a vida pré-textual, isso aqui é um termo de uma autora estudiosa da autobiografia que é a Susannah Egan, que é justamente a vida que acontece antes do registro, da escrita, enfim, como referência para o desenvolvimento da narrativa. Filmes que lidam com a noção de um presente autobiográfico tendem a nos suscitar, enquanto espectadores, a sensação de uma narrativa documentária que corre atrás de eventos e de relações que pertencem a estruturas de uma vida que é vivida independentemente da presença da câmera. Então, o primeiro desses casos, que é da cotidianidade, considero que uma das manifestações de um presente individual manifesta-se em narrativas autobiográficas a partir da exploração temática da noção de cotidianidade. Cineastas autobiógrafos ou autobiógrafas que trabalham tematicamente elementos de uma vida cotidiana, oferecem aos espectadores um convite para a acepção de suas próprias figuras como indivíduos que fruem o mundo a partir de relações com o mundo material, esse mundo aqui que a gente vive, e com outras pessoas a partir de estruturas com as quais a gente se identifica, enquanto espectadores. Trata-se, portanto, de um convite à consideração da figura de um cineasta autobiógrafo ou autobiógrafa, menos em uma condição de mito e mais na condição de sua experiência perceptiva mundana em uma relação com as pessoas e as coisas. Em outras palavras, uma consideração à vida que é por eles ou elas vivida para além do ofício de cineasta. Cineastas, para além de serem cineastas,
carrega um amplo substrato que compõe o panorama de uma experiência que é vivida na circunstância do ímpeto narrativo autobiográfico. Tal substrato compõe o que a autora Susannah Egan, essa que eu citei, refere-se como a vida pré-textual, uma teia de atividades e relações interpessoais, possivelmente flexionadas por uma história individual anterior a esse ato autobiográfico, que tendem a estar presentes na matéria viva de uma existência cotidiana. Para nossa reflexão, é interessante considerar a maneira através da qual tal substrato poderia transpor-se a partir da sua visualidade em imagens em movimento e do som que as acompanha. Em uma posição hipotética de um observador invisível que acompanha um indivíduo por um período de tempo determinado, seja uma tarde, um dia ou alguns dias, seria plausível afirmar que tomaríamos conhecimento de elementos que entenderíamos como próprios da vida dessa pessoa em questão. É possível vislumbrar que tal visionamento nos faria conhecer, por exemplo, o lugar onde tal indivíduo habita, suas condições de moradia, ou o tipo de atividade que desenvolve cotidianamente, trabalho, estudo, por exemplo, sobre as pessoas com quem mantém contato em um nível diário e a sua relação particular com determinadas pessoas, seus laços afetivos mais próximos, algum esclarecimento sobre que tipo de atividade desempenha em momentos de relaxamento, algum gosto particular relativo à sua alimentação, por que não? Seu posicionamento dentro de estruturas sociais maiores, como classe social, orientação sexual, identificação de gênero, raça e etc. Então a ideia aqui é essa, né? Se você pudesse ser um observador invisível assistindo a uma pessoa sendo, né? Talvez esse conhecimento a respeito dessas estruturas sairia, né, desse visionamento, né? É evidente que tal experimento seria vulnerável às variáveis que poderiam modificar a natureza e a intensidade da produção de um possível conhecimento acerca da vida de determinada pessoa, claro. Mesmo assim, a hipótese aqui é de que assistir a determinada pessoa sendo é uma experiência fruitiva distinta daquela que comporia a recepção de um relato oral ou mesmo a leitura de um texto escrito por um indivíduo acerca dos mesmos tópicos. Cinematograficamente, considero a possibilidade de um registro imagético sonoro sincrônico como condição irrevogável para a produção de um conhecimento fílmico que visa transpor a experiência de um cineasta autobiógrafo ou autobiógrafo em uma perspectiva dialógica e relacional, né, do mundo, da relação com as pessoas, como indivíduos que fazem parte de sua existência cotidiana. Nossa segunda hipótese é a de que a transposição de um presente autobiográfico manifesta-se a partir da manutenção da ordem cronológica como regente de uma empreitada autobiográfica. Como consideração inicial, é possível sustentar que a câmera de filmar, em sua condição de aparato autômato, percebe e registra as superfícies do mundo material em uma sucessão de instantes com uma única direção, cronologicamente adiante. Há uma relação análoga, portanto, do funcionamento do aparato câmera com a maneira através da qual percebemos os elementos e os eventos do mundo material a partir dos sentidos, né? Sobretudo da visão e da audição. A sucessão cronológica mimetiza, como propõe esse autor da autobiografia também, que é o Paul John Aiken, o modo com que percebemos eventos e transformações, apresentando-se, né, a sucessão cronológica como uma manifestação da temporalidade inelutável da experiência humana. Sensorialmente, portanto, é impossível viver para trás, assim como é impossível filmar para trás. A transposição de um presente ou de presentes autobiográficos pode ser potencializada pela manutenção de uma ordem cronológica em uma perspectiva de construção narrativa, ou seja, não apenas o plano, né, que sempre segue adiante, mas também de uma narrativa que segue uma ordem cronológica. Subsídio frutífero para a compreensão de tal potencialização encontra-se na noção do tempo agostiniano, né? Santo Agostinho, no livro 11 das Confissões dele, faz uma ampla meditação sobre a ideia de tempo, né? Cujo presente, para além da relação especular apresentada na visão presente das coisas presentes, ou seja, né, o Agostinho coloca o sentido da visão como a fruição do presente de uma maneira forte, mas funda-se também na esperança presente das coisas futuras. Uma esperança ou expectativa fundada em um momento presente em direção ao desenvolvimento futuro é a base epistemológica de parcela importante do documentarismo moderno. Em uma perspectiva autobiográfica, a fruição do tempo presente em direção a um futuro indeterminado
alicerça um processo criativo semelhante. Dominantemente, tratam-se de narrativas nas quais os cineastas autobiógrafos ou autobiógrafas reconhecem um ponto específico da experiência vivida em sua potencialidade de transformação. Em vários desses casos, o ímpeto autobiográfico inicial, esse quadrado laranja, alicerça-se em uma espécie de ato de fé diante da possibilidade da ação do tempo, cujo desfecho é impossível de antever na existência da vida do próprio ou da própria cineasta. Novamente, a potência de tais narrativas parece apoiar-se na acepção de um desejo de determinado ou determinada cineasta em compartilhar determinado aspecto de sua vida individual que julgamos como definidora para uma experiência que é vivida para além da câmera. É dessa forma que a vida e a possibilidade de registro correm em linhas paralelas, que eu coloco aí no gráfico, tocando-se, sobrepondo-se em circunstâncias espaços-temporais que entendemos como atos autobiográficos, os momentos em que a possibilidade de registro e a vida se fundem no registro cinematográfico, que são esses AA, os atos autobiográficos. Dispostos cronologicamente, a narrativa autobiográfica apresenta-se como desenvolvimento de uma situação rumo a um desfecho ou sugerindo o vislumbre de uma vida que continua sendo vivida para além do término da narrativa. Pois antes, então, do ímpeto autobiográfico, você tem esse eixo da vida que continua acontecendo. O cineasta decide fazer esse filme e aí a possibilidade de registro da vida continuam seguindo em linhas paralelas. E no último ato autobiográfico, que é o desfecho da narrativa, você tem o término de uma história, de um conflito, que um cineasta possa querer ter compartilhado com a gente, mas também a projeção, Você pensa, essa vida que esse cineasta, essa cineasta mostrou pra gente vai ser continuada a ser vivida, E aí, término, da narrativa não é o término da vida. Então a gente projeta, o que pode acontecer depois.